Então, hoje eu queria começar convidando você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 12. Gênesis, capítulo de número 12. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1, que diz assim: O Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei quem te amaldiçoar, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, e pedimos mais uma vez o teu Espírito Santo, que inspirou as Escrituras, esse texto agora também as ilumine, se revele a nós e nos dê entendimento da tua palavra, para que ela produza o fruto pelo qual o Senhor já a enviou, para a tua glória mesmo, para a bênção do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Qual seria a missão do povo de Deus na terra? Qual é a missão? A gente fala de missão, de missões nacionais, mundiais, estaduais, mas, biblicamente falando, qual é de fato a missão do povo de Deus na terra e como nós, como este povo de Deus, neste mundo, nesta terra, damos cabo dessa missão, como que nós a cumprimos. Então, para não dar uma resposta simplesmente superficial, a gente precisa, no mínimo, voltar até esse capítulo de número 12 do livro de Gênesis. Poderíamos voltar até antes, mas pelo menos até Gênesis, capítulo de número 12, versículos de 1 a 3, quando Deus vai chamar um homem de nome Abrão e vai prometer fazer, por meio deste homem, um povo, cuja vocação, cujo chamado, cuja missão seria abençoar nada mais, nada menos, não uma, nem duas, nem três, nem muitas famílias, mas todas as famílias da terra. Essa seria a missão e a vocação desse povo. Você sabe que esse Abraão vai ter um filho, Isaque. De Isaque vai nascer Esaú e Jacó. Jacó vai ter o seu nome mudado para Israel, e esse Israel tem 12 filhos, dos quais vão surgir 12 tribos, as 12 tribos de Israel, e então esse povo cuja vocação seria abençoar todas as famílias da terra, está prototipicamente formado, sabendo que a grande bênção que viria desse povo, Jesus, é a bênção, é o desejado das nações, mas que também os descendentes deste Abraão teriam também a vocação de serem uma bênção, de abençoarem, onde forem ou fossem enviados. E nós temos pelo menos 2 exemplos muito claros.
Um deles foi José. José que foi vendido como escravo para o Egito, e aonde ele chegou, tenha sido num cárcere, tenha sido numa casa para trabalhar como empregado doméstico, seja como vice-governante do Egito, onde Deus o enviou, ali ele abençoou. Abençoou outras famílias, abençoou outras terras. Qual foi um outro descendente de Abraão que claramente foi usado como uma bênção? Daniel. Daniel foi uma grande bênção, tanto na Babilônia, quanto também quando a Pérsia venceu a Babilônia e se tornou o grande império da sua época. Daniel foi uma grande bênção também no reino da Pérsia. Agora, nem todos os descendentes deste homem, chamado Abraão, foram uma bênção. Foram usados para levar a bênção de Deus aonde foram enviados. Pelo contrário, muitos destes descendentes se desviaram desse propósito e, ao invés de se tornarem uma influência positiva para os demais povos, eles que acabaram sendo influenciados e, como você sabe, adorando outros deuses, o que trouxe julgamento do próprio Deus, os cativeiros, como você lembra. O Paulo vai dizer assim, é que porque nem todos que são de Israel são israelitas. A Bíblia vai dizer que os verdadeiros descendentes de Abraão, esses cuja vocação seria abençoar todas as famílias da terra, não são necessariamente os que nasceram da carne de Abraão, mas os que tiveram a mesma fé de Abraão, aquele que viu o dia de Cristo e se alegrou, e creu. Por isso que quando esse Cristo, esse Messias vem, quando Jesus Cristo chega à terra, o maior descendente deste Abraão, a bênção para todas as famílias da terra, ele vem com a missão de levantar os verdadeiros filhos de Abraão dentre o povo de Israel. Aqueles que eram descendentes da carne de Abraão. Tanto é que Jesus diz, ele passa o ministério dele em Israel. Ele faz pouquíssimas incursões para fora de Israel. Uma vez que ele fez para ali perto, a Fenícia, a Síria, vem uma mulher que não era israelita, pede que ele liberte a sua filha, e Jesus vai responder, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A missão de Jesus terreno era levantar entre os israelitas, os descendentes carnais de Abraão, os verdadeiros israelitas, os verdadeiros descendentes de Abraão que tiveram a mesma fé de Abraão. É verdade que Deus abençoa aquela mulher, ele liberta a sua filha, ele abençoa um cidadão romano, mas o foco dele era levantar os verdadeiros descendentes de Abraão, dos descendentes terrenos e carnais de Abraão. Tanto é, irmãos, que quando Zaqueu, que era um israelita, da carne de Abraão, recebe Jesus em sua casa e crê,
e tem a sua vida transformada, porque ele diz assim, olha, se eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais, e vou dar metade dos meus bens aos pobres. O que Jesus diz a respeito de Zaqueu mesmo? Esse sim, a salvação chegou a essa casa, porque este também é filho de quem? Filho de Abraão. Então, os israelitas, os judeus que creem em Jesus como Messias, estes são os verdadeiros descendentes de Abraão pela fé. E quando esses descendentes pela fé são levantados, que são os discípulos de Jesus, aí então Jesus dá a missão. Jesus diz, olha, vocês são aquela descendência que Deus prometeu a Abraão, que abençoaria todas as famílias da terra. Portanto, agora vão, e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo o que eu ensinei. Ou seja, vão agora levantar de todas as outras nações os outros filhos de Abraão pela fé, que somos nós. Então, todos os crentes não judeus, que somos nós, ou tem algum israelita aqui, algum judeu? Então, todos nós, não israelitas, mas crentes em Cristo, como Abraão, e todos os crentes judeus em Cristo, como Abraão, estes formam juntos o povo de Deus. A igreja de Cristo, o Israel espiritual, cujo muro da separação já foi tirado pela cruz de Cristo, somos agora um só povo, cuja missão é essa, irmãos, não é abençoar uma, a minha, nem 2, nem 3, nem as famílias da igreja, mas a nossa missão é abençoar todas as famílias da terra. Essa é a missão. Agora a pergunta é como nós, como povo de Deus, igreja de Jesus Cristo, o Israel espiritual de Deus, cumprimos com essa missão de abençoar o maior número de pessoas possível. O maior número de pessoas possível. Como que a gente cumpre? A gente cumpre essa missão, primeiro, com a nossa oração. A nossa oração, inclusive, por todos os povos. Abraão, por exemplo, você sabe, ele intercedeu, não foi por Canaã, não foi por Jerusalém. Você lembra por que povo, que cidades Abraão intercedeu? Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra. Lá em Ezequiel, o profeta vai dizer que se tem uma coisa que deixa Deus indignado, é quando Deus chega para exercer juízo numa determinada cidade e não tem ninguém na brecha para interceder pela cidade. Espera, Senhor, espera, como fez Moisés. O que vai dizer depois do seu grande nome? Espera, Senhor, espera, e intercede. O apóstolo Paulo disse que é missão nós orarmos pelos reis e pelos governantes, a fim que tenhamos uma vida tranquila. Uma vida tranquila. Você quer uma vida tranquila? Então vamos interceder. Vamos orar.
pelos que governam. Por quê? Porque nós estamos nesse barco. Nós estamos nesse mundo. Para nós sermos plenamente abençoados, os outros também precisam ser. Porque senão a gente fica, por exemplo, eu quero que Deus abençoe os meus filhos. E a gente faz de tudo para que os nossos filhos sejam abençoados. Mas a gente não consegue colocá-los numa redoma. Então fica aqui os nossos filhos abençoados e os outros filhos não abençoados. Sabe o que acontece uma hora? Os nossos filhos abençoados vão se encontrar com os outros. E aí eu pergunto, são os nossos filhos que os abençoam ou eles que os desabençoam? Por isso que o plano de Deus não é abençoar nenhuma, nem duas, nem três, nem muitas, mas todas as famílias da terra. Para que a minha família, para que a sua família seja plenamente abençoada, as outras também precisam ser. Senão não tem bênção completa. Senão a gente vive com medo. A bênção tem que ser repartida. Senão não tem bênção completa. Bênção só para mim, para minha casa, para minha igreja, não é bênção completa. Então essa é uma das nossas missões. Segundo, a gente cumpre essa missão de abençoar todas as famílias da terra por meio, sim, da nossa proclamação, pelo anúncio do Evangelho, das Boas Novas. Aí eu sei que você conhece um monte de versículo. Diz aí pelo menos um. Qual? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Está lá, né? Vão por todo mundo e façam os discípulos de todas as nações. Lembram que Jesus disse a Paulo quando estava em Corinto? Fala e não te cales, porque tenho muito povo nesta cidade. E fala o mesmo para nós. Mas por que a gente, ao invés de falar, a gente se cala? Porque às vezes a gente tem vergonha. Porque às vezes a gente fica tímido. Às vezes a gente acha assim que não é a hora, e de fato às vezes não é. Às vezes a gente acha que a gente não está preparado, porque vão perguntar alguma coisa que talvez a gente não vá saber responder. Ou a gente não prega, não testemunha, não fala, não compartilha, porque a gente diz assim, mas eu não tenho o dom de evangelista. E é verdade, tem alguns irmãos que receberam o dom de evangelista. Mas não importa qual seja a conversa, ele consegue levar para Jesus. Começa lá um assunto, daqui a pouco o sujeito está falando de Jesus. Então, o evangelista é esse. É esse que tem o dom de criar oportunidades para o testemunho. Esse é o evangelista. Mas a todos os cristãos, mesmo os que não receberam o dom de evangelista, aquele que tem a capacidade de criar oportunidades para o testemunho,
a todos os cristãos são dadas oportunidades para o testemunho. E você sabe disso. Tem horas que a oportunidade vem assim, de bandeja. E aí você ouve o Espírito de Jesus, fala e não te cales. Fala e não te cales. E às vezes você nem sabe. Eu conheço, por exemplo, o testemunho de um casal, o pastor Calixto, Patrício e a irmã Sueli, que foram missionários na Venezuela. E a irmã Sueli não sabia, mas todas as manhãs ela ia varrer a calçada de casa. E ela não varria a calçada de casa xingando, de mau humor, gritando atrás com os filhos, mas ela ia lá varrendo a calçada de casa, sabe como? Cantando hinos de louvor ao Senhor. E ela não sabia que tinha uma vizinha chinesa que a observava todos os dias. E um dia essa vizinha chega a ela e diz assim: mas por que você é tão feliz? Eu vejo você de manhãzinha, varrendo a calçada, sempre cantando. Essas canções. E aí você sabe o que aconteceu. E houve uma conversão. E essa chinesa, não sei se ela ajudou ou simplesmente foi participar de uma igreja chinesa na Venezuela, mas foi a oportunidade de testemunho que o Senhor deu à sua serva. E ela falou e não se calou, por isso que o Pedro vai falar assim para a gente: antes reverenciai a Cristo como Senhor no coração, estais sempre preparados para responder a todo o que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Aleluia. Que assim seja. Que quando surgir a oportunidade, estejamos preparados pelo Senhor. E o Senhor Espírito Santo nos use como suas testemunhas, para a glória dEle e para a salvação de muitos. Agora, uma terceira forma, então a gente ora, a gente proclama, mas uma forma também de cumprir essa menção, de abençoar todas as famílias da terra, é o fazer do bem. É aquilo que a Bíblia vai chamar das nossas boas obras, que não nos salvam, mas manifestam a nossa salvação. Eu me lembro quando trabalhava com evangelismo numa comunidade carente. Uma vez eu estava explicando o plano da salvação para uma senhora sentada em frente ao seu barraco. E aí expliquei todo o plano da salvação, tintim por tintim, desde lá a queda até a promessa do Salvador, a vinda do Salvador, a morte da cruz, a salvação pela graça, mediante a fé, expliquei tudo, aí no final fiz o apelo. E ela me disse assim: olha, você teria alguma coisa para me dar de comer? Porque faz 2 dias que eu não como. E aí então eu entendi que naquele contexto não dava para levar só as palavras do Evangelho, tinha que levar também o pão. Levar o pão para quê? Para fazer uma troca? Ó, eu te dou o pão, agora você me dá o direito de falar. Não, né, irmãos? A gente não faz troca, a gente não mercadeja a palavra.
O John Stott vai mesmo dizer, já pensou que constrangedor? Você um dia chegar no dentista, e o dentista falar assim, ó, eu não vou cobrar nada, mas depois de eu fazer o serviço, você ouve da minha religião, tá bom? Não, a gente não faz troca. A gente dá o pão, não é para ter o direito de evangelizar. A gente dá o pão porque Jesus não só pregou. Jesus também curou. Jesus também libertou. Jesus também multiplicou o pão. Quem queria mandar a multidão embora, depois de ter ouvido o sermão do monte, lá eram os discípulos. Eles já ouviram aí a palavra, agora manda-os embora. O que Jesus falou? Não, eles vão padecer pelo caminho. Dá-lhes voz de comer, não temos nada, vamos ver o que vocês têm. Aí ele tinha lá um menino lá com os pães, com os peixinhos, e Jesus multiplicou por pura compaixão, porque o seu coração se encheu de compaixão. Então, o testemunho, para ser completo, irmãos, não é só palavras, são palavras e obras. Um complementa o outro. Por quê? Porque obras sem palavras são cegas. Agora, palavras sem obras são cegas. Obras sem palavras são surdas. Então é por isso que aqui na igreja, por exemplo, nós temos as bonequeiras, nós temos o PEP, nós temos os trabalhos sociais, tantos outros, porque o mesmo Jesus que disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, foi o que disse, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para o quê? Para que vejam, não é só ouvir, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Então tem vários ministérios, os abençoados, para todos. E quarto, a gente cumpre essa missão de fazer benditas todas as famílias da terra, ou o maior número possível de pessoas, vivendo a nossa cidadania celestial no mundo. Porque Jesus disse que nós não somos do mundo, mas não pediu para o Pai nos tirar do mundo. Antes pediu para nos livrar do mal, mas nos enviou ao mundo. Jesus disse assim, Pai, assim como o Senhor me enviou, eu os envio. E envia para o quê? Para abençoar. Igual o Senhor disse lá em Jeremias 29:7, quando o povo foi mandado, sabe para onde? Para a Babilônia. O povo de Deus, o povo de Israel, cativo na Babilônia, doido para voltar para sua terra. Tinha lá falsos profetas dizendo que iam voltar em 2 anos, então tinha gente que nem tinha desfeito as malas. Nem desfaz as malas, porque a gente já vai voltar mesmo. Se recusando a viver, se recusando a abençoar onde estavam. E aí Deus usa o profeta Jeremias para dizer, olha, o cativeiro vai ser longo. Vão ser 70 anos. Então, empenhai-vos pela prosperidade da cidade para onde vos exilei, e orai ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade dela será a vossa prosperidade. E falou então para plantar árvores, plantar pomares, construir casas, formar famílias, abençoar o lugar onde estavam.
Então nós temos uma cidadania celestial, mas vivemos na terra, com uma cidadania terrena que a vivemos tendo como referência a celestial. E como fazemos isso? Impondo a nossa forma de viver aos outros? Não, mas simplesmente vivendo como somos chamados a viver. Diferente. Esse já vai ser o testemunho. Isso já vai falar. Por meio, por exemplo, da nossa ação individual. Li uma vez um livro de um autor cristão que diz que quando ele era criança, ele estava andando na rua e encontrou assim um maço de dinheiro. Olhou para um lado, olhou para o outro. Não tinha ninguém. Quando ele foi pegar, o pai dele não permitiu. Mas por quê? Porque não é seu. O dono pode vir procurar. Então, para aquele pai não valia o achado não é roubado. Talvez o amar o próximo como a si mesmo, porque já pensou um dia você perder parte do seu salário e aí voltar desesperado na rua em que você acha que caiu e achar que bênção? Ou também não só pelas nossas ações individuais, mas pela nossa ação coletiva, como povo de Deus. Você sabia que os primeiros missionários que vieram para essa terra, os batistas, por exemplo, eles lutaram pela liberdade religiosa. E uma frase de um missionário foi a seguinte: vamos lutar pela liberdade religiosa desse país, até que todos a tenham, até mesmo aqueles cuja religião discordamos. Claro, porque primeiro todos precisam ter a liberdade de escolher, depois se prega o evangelho para que a pessoa possa escolher. Mas aquele bem que eles queriam para si, a liberdade religiosa de poder escolher, eles quiseram para todos. Um bem não só para nós, para todos. A liberdade de poder escolher a sua fé. Então, esses meses nós estamos nessa campanha de missões, e nós vamos nos aprofundar biblicamente, nos fundamentos da missão, mas hoje já entendemos isso. A nossa vocação, a nossa missão, como povo de Deus na terra, é abençoar. Não uma, não duas, não três, não muitas, mas o maior número de pessoas possível, se possível, todas as famílias da terra. E, como indivíduos, ser uma bênção, aonde Deus nos colocar. Aonde Deus nos colocar, seja num hospital, seja numa escola, seja numa creche, seja num lar. Você, olha, que é professor de escola pública, já pensou que bênção você vai ser chegando lá, sendo pontual, dando as aulas que tem que dar? Você vai ser uma bênção para aquelas crianças.
você vai abençoar aquelas famílias, porque a mesma coisa que Deus disse a Abraão, Deus diz a mim, Deus diz a você: sê tu uma bênção. Que Deus nos abençoe. Amém.